Nos esportes de combate, um golpe pode mudar tudo. As lendas podem vacilar, os campeões podem perder o controle. E num piscar de olhos, um golpe perfeitamente cronometrado pode criar um caos tão inesquecível que acabou ganhando seu próprio nome: a dança do frango. Trout's 26-0, 14. There's a big right hand that drops Trout. Esses momentos épicos se tornam história instantânea. Feel like it's paper darts against the mouth. Oh, it's got it going with a left hook. What a finish here. Hey! Em 2013, Canelo Álvares e Austin Trout subiram ao ringue com o ouro em jogo e tudo a perder. Desde o início foi um duelo no fio da navalha. Can he get the right hand leading against this guy? O jab de Trout era veloz, preciso e frustrante. Os contragolpes de Canelo tinham más intenções, mas precisavam de uma abertura. 3,000 on hand at the Allen. Austin Trout would like to make them wait for 12 rounds. Trout snaps out. Against a fighter like is just throwing punches with mean intentions. Yes. Assalto após assalto, nenhum dos dois cedia terreno. Os placares eram um mistério e o momento mudava como um pêndulo, segundo a segundo. And both being in their Is trying to. The pay for this is too high. Both of them have something. up a little short. No, you've got to get in and give the fight we expected. Então chegou o sétimo round, o ponto de virada que ninguém esperava. Trout entrou agressivo como a noite toda, e então, crack! Austin Trout's 26-0, 14. There's a big right hand that drops Trout. Um direto de direita de Álvares atravessou sua guarda como se ela não existisse. Trout cambaleou, tentando manter o equilíbrio, lutando contra a gravidade e o pânico. Ele se levantou, mas já havia mudado. A centelha em seu passo havia desaparecido, substituída por puro instinto de sobrevivência. It's not like he's running. Fight. And there goes. Take it to Austin Trout. At the... Ao soar o gongo final, ambos tinham deixado tudo no ringue. E quando chegaram os cartões, um nome se destacou acima do barulho: Canelo Álvares, campeão unificado. Mas durante 12 assaltos, ninguém sabia como a história terminaria. hardest puncher that Trout had faced and the best. A arena em Sydney estava elétrica, cada torcedor na ponta da cadeira naquela noite de 2001. 2 campeões, 2 cinturões, uma única noite para decidir o rei indiscutível da divisão. Desde o primeiro gongo, Judah dançou e lançou combinações, tentando ditar o ritmo, mas Tszyu não foi atrás dele. Ele foi paciente, medindo, esperando aquele único momento em que todo o movimento de Judah não valeria nada. E então aconteceu. Um direto preciso e devastador acertou o queixo de Judah. Bum! O tempo pareceu parar. Por um instante, o corpo de Judah apagou, suas pernas começaram a cambalear em uma dança do frango ridícula e inesquecível. Tentou se equilibrar, mas a gravidade venceu, seus joelhos cederam e ele caiu sem se salvar. O árbitro não teve escolha. Tszyu era o campeão indiscutível. Um golpe, um cambaleio grotesco e uma lenda nascia. E se isso foi impactante, você não pode perder o que vem a seguir. Porque na próxima luta, Judah aparece de novo, mas desta vez não foi ele quem fez a dança do frango. Em 1986, um Mike Tyson de 20 anos entrava no ringue perseguindo o destino. Trevor Berbick, campeão do Conselho Mundial de Boxe, era um veterano poderoso e orgulhoso. Tyson não estava ali para dançar, estava para destruir e fazer história. Desde o primeiro gongo, Tyson avançou como uma mola liberada, lançando combinações curtas e selvagens que fizeram o campeão recuar. Kind of feeling him out here, but he goes out the way. If he doesn't pump that jab in the face, just the movements ahead of Mike Tyson as he takes a left hook that just raises. Trevor with this bravado for all of the opponents of Mike Tyson. He's standing flat-footed right. Cada golpe soava como um trovão com más intenções.
Notice the lazy left. Watch Tyson load up with left round one. Tyson clips Mike as soon as, a right hand. See this? Tyson walking right through. He's winding his Mike. Again, he's No segundo round veio a virada. Uma rajada o mandou ao chão. for the world. Trevor Berbick and Mike Tyson. Tyson goes to work right away, and he gets Trevor in trouble. Berbick se levantou cambaleando, mas Tyson o castigou com um gancho brutal que o deixou sem sentidos, embora seu coração quisesse continuar. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick falls back in the rope, I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants. Caiu, tentou se levantar, cambaleou e caiu de novo. As pernas já não respondiam. O árbitro interrompeu. Mike Tyson havia conseguido. Com apenas 20 anos, tornou-se o campeão mundial dos pesos pesados mais jovem da história, com um nocaute tão épico quanto o próprio recorde. No dia 7 de novembro de 2009, na arena de Nuremberg, Alemanha, aconteceu um verdadeiro duelo de Davi contra Golias. De um lado estava Nikolai Valuev, o gigante russo de 2,13 metros e 145 kg, defendendo sua coroa mundial da Associação Mundial de Boxe. Do outro lado, David Haye, rápido, destemido e cedendo quase um pé de altura e mais de 40 kg em peso. Em 11 assaltos, foi um xadrez em ritmo relâmpago. He could end up burning over, straighting Valuev into making... Will move over. Oh, terrific shot there. Too much. If the right hands can't time him, that good right hand again. Haye entrava e saía, lançando golpes precisos, evitando ficar preso no alcance interminável do gigante. Chances that he's taking. He'd open up a lead if you were open to digit fights. When he's nearly always at home, being a little quicker. They've tried to train him for a bit more speed. A couple of times which Valuev has struggled to do up to now. Do you want to? Mas no 12º round veio a surpresa. Do nada, Haye soltou um gancho de esquerda devastador que acertou em cheio Valuev. Still like it's paper darts against the mouth. Oh, he's got it going with a left hook. What a finish here. O gigante foi traído pelas próprias pernas, cambaleando em uma dança caricata enquanto a multidão rugia. Haye havia quebrado a mão no início da luta, mas naquela noite também quebrou o reinado de Valuev, vencendo por decisão majoritária e surpreendendo o mundo do boxe. Wishing he'd gone for knockout, and he's shown he's got the Crowd saying I've won this, you know, very silly, and I just this from Haye. O pequeno havia vencido o gigante, e a divisão dos pesos pesados tinha um novo rei, forjado em velocidade, precisão e pura ousadia. O gongo soou em Las Vegas em uma luta de 4 rounds escondida no card principal. Mas o que aconteceu em apenas 2 rounds se tornou um aviso eterno para qualquer um que subestimasse Sharif Boger. Desde o primeiro jab, Boger lutou como se estivesse em câmera rápida, golpes limpos, passos precisos, um ritmo de jab e direita que obrigou o mexicano Rodolfo Armenta a entrar em modo de sobrevivência. Place outside of Mexico. He's been very busy this year, Joe. This is 8 fights in January. That left hand. I mean, that helps a fighter when he's been... Boger, when he reaches in, he can have a little success. And Armenta. E então chegou o momento, uma mudança violenta, repentina. Boger soltou uma combinação relâmpago que acertou em cheio. Being attacked so quickly by the quick-handed Bulgari, Armenta didn't seem to be ready, but now he's definitely not ready as his leg. Armenta ficou cambaleando, pernas de borracha, o cérebro tentando encontrar um equilíbrio inexistente. A multidão explodiu, alguns até rindo nervosos diante da dança descontrolada das pernas bambas. Armenta venceu a contagem do árbitro, o orgulho o levantou, mas Boger sentiu o cheiro de sangue, um jab, um direto em curva e Armenta voltou para a lona. Right now, no, but Bulgari needs to stay calm, and that fight is... Dessa vez, a misericórdia veio do seu próprio corner, interrompendo o castigo antes que ficasse pior. Em 2005, no Foxwoods Resort Casino, o público aguardava a ação, sem imaginar o que estava por vir. Sechel Paul e Cornelius Bundrage tocaram as luvas, se estudaram e, em segundos, tudo explodiu em caos. Menos de 10 segundos do primeiro round, ambos atacaram ao mesmo tempo e ambos acertaram em cheio.
Em segundos, Paul e Bundrath caíram juntos em um raríssimo knockdown duplo, surpreendendo a multidão. He's in the red. We should mention the guy in the electro. Oh, gee, almost it wasn't a double knockdown, it was a knockdown as Bundrath went down. O árbitro parou sem saber o que fazer. Os dois se levantaram como se nada tivesse acontecido, recusando-se a ceder um centímetro, mas Powell já tinha visto a brecha. Na troca seguinte, ele disparou-se um gancho de esquerda perfeito, um verdadeiro canhão direto no queixo de Bundrath. Massive left hand by Powell. Ele tentou se levantar, falhou, tentou de novo e... desabou. Seu corpo não respondia, mas sua vontade sim. He is out of it. One of the most astounding. Em apenas 22 segundos, a luta tinha acabado. Powell aplicou um dos nocautes mais selvagens, rápidos e marcantes da história. Uma luta que começou com ambos no chão e terminou com um totalmente fora de combate. Em 2013, Neil Dawson defendeu o título internacional dos cruzadores da Organização Mundial de Boxe contra Chris King. 2 trocadores, um ringue sem tempo para dúvida. O primeiro round foi de estudo, mas a tensão já cortava o ar. King avançou confiante, carregando seus golpes, tentando intimidar Dawson. Mas Dawson levou a melhor, um gancho curto de esquerda na têmpora, desligou a conexão entre o cérebro e o corpo de King. O árbitro interveio, o público rugiu e Dawson manteve seu título com uma sequência brutal que deixou todos congelados, incluindo o campeão britânico John Lewis Dickinson, que assistia da beira do ringue. E se você achou que isso foi selvagem? A próxima luta mostraria que sempre existe outra tempestade à espreita no boxe. A noite estava carregada de tensão, todos os olhares na arena estavam voltados para Zab Judah e Floyd Mayweather Jr. O suficiente para que o árbitro contasse como uma queda não foi só a regra que surpreendeu a todos. Os fãs ainda debatem se foi pura habilidade ou um golpe de sorte, mas o que é inegável é que Judah colocou Mayweather no chão. Mesmo que tenha sido só por um instante, o ringue naquela noite estava carregado de expectativa, com cada fã na ponta da cadeira. Diego Corrales e José Luiz Castillo haviam construído uma rivalidade que prometia fogos de artifício, e desde o primeiro gongo, a luta cumpriu com tudo. Surface of it, you would think this is a very risky move for Corrales early. Tony Weeks, a solid, highly regarded referee. Great bump. Yeah, that is Castillo's MO. A right uppercut and a left hook by Castillo that tagged Corrales' range. A news headline. And Corrales multiple punches. He's throwing combinations on the inside. Round 4 scheduled for Castillo entrou afiado, preciso, com um jogo de pernas limpo e jabs que explodiam como relâmpagos. Dominava o centro do ringue, medindo seu adversário, esperando a abertura perfeita para explorar o estilo agressivo de Corrales. E então aconteceu. Um golpe brutal e limpo de Castillo mandou Corrales para a lona, em um momento que seria lembrado para sempre. Suas pernas tremiam, os joelhos cederam, os braços se moviam sem controle e por um instante pareceu que tudo tinha acabado com a segunda queda. Corrales tentou se manter de pé, mas seu corpo o traía completamente, cambaleando, e seria eternizado em qualquer coletânea de melhores momentos. 3, 4, 5,
Ainda assim, Corrales mostrou a resiliência que definiria sua lenda. Se recompôs, voltou para a guerra e finalmente conquistou a vitória. A técnica de Castillo, a garra de Corrales e aquele momento inesquecível fizeram dessa luta mais do que um combate. Foi um espetáculo épico, uma demonstração de que no boxe, um único golpe pode criar uma lembrança eterna. Das pernas bambas de Judá à queda caótica de Corrales, esses momentos nos lembram que até mesmo os guerreiros mais ferozes podem ser humilhados em um instante. Então, me diga, qual nocaute com dança do frango você nunca vai esquecer? Porque no boxe,